Saudações, alunas e alunos, eu sou o professor Bruno de História. Primeiramente, espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, saudáveis e sãos nesse momento tão trágico da história da humanidade. Essa é a primeira vez que eu gravo uma aula online, é uma experiência, então vocês me perdoem a baixa qualidade técnica, principalmente do áudio que está com um pouco de chiado. Para amenizar, eu estou deixando de fundo uma música celta própria para ajudar a se concentrar e a estudar. Vamos à leitura, boa aula para nós. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai estudar qualquer assunto é se questionar qual o objetivo daquilo que a gente vai estudar. Então aqui a gente vai se questionar para que estudar a linha do tempo. Para a gente poder identificar a época ou período que estaremos estudando. Assim como o mapa serve para a gente se localizar no espaço geográfico, a linha do tempo serve para a gente se localizar no tempo histórico. Tempo histórico é o tempo da história da humanidade. Então a linha do tempo é um instrumento que auxilia a história, serve para a gente identificar os diferentes momentos e períodos da história da humanidade. Isso significa que vocês vão aprender agora no 6º ano, mas vão usá-la até o fim do ensino médio nas aulas de história. Vamos à leitura dirigida então, pessoal? Só uma breve introdução que não tem no texto que eu enviei para vocês. No começo do ano letivo, a gente estava aprendendo uma introdução aos estudos históricos. Eu disse que a gente não começa falando dos fatos e dos acontecimentos do passado, mas sim aprendendo como se estuda a ciência história. A gente vinha estudando alguns conceitos básicos que precisamos entender minimamente. Conceitos como história, sociedade, política, economia, cultura e tecnologia. Para que essa introdução? Porque a história é uma ciência. E como toda ciência, ela tem métodos de estudos, ou seja, tem uma forma científica de se pesquisar e estudar. Então, no começo do ano, vocês estavam sendo apresentados à história. Agora, a gente vai finalizar essa introdução apresentando a linha do tempo, uma ferramenta de fundamental importância para os estudos históricos. A linha do tempo da história. Há aproximadamente 2 milhões de anos surgiu na Terra a primeira espécie do gênero Homo. Adaptações e evoluções dessa espécie deram origem ao Homo sapiens sapiens. A nossa espécie, o ser humano, que surgiu há mais ou menos uns 200 mil anos. O que isso significa? Primeiramente, o que é gênero? Gênero não tem nada a ver aqui no caso com identidade, mas sim com uma classificação da biologia. Eu disse para vocês no início do ano que a biologia é a ciência que estuda a vida. E nesse estudo da vida, a ciência classifica os seres vivos. De acordo com essa classificação da biologia, nós seres humanos pertencemos à ordem dos primatas, à família dos hominídeos, ao gênero Homo e à espécie Homo sapiens sapiens. Isso aqui a gente vai estudar melhor mais para frente em pré-história, mas só para a gente ter uma breve ideia, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, que há 2 milhões de anos surgiu na Terra a primeira espécie do gênero Homo. O que é uma espécie do gênero Homo? É o nosso primeiro ancestral humano, tá? O Homo habilis. Ele surge na Terra há aproximadamente uns 2 milhões de anos e a evolução dessa espécie, do Homo habilis, vai dar origem aí a outras espécies do gênero Homo, dentre as quais a Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, que surgiu aí na Terra há aproximadamente 200 mil anos, 150 mil anos. Mas isso é assunto para uma próxima aula. O que nos cabe aprender aqui é que para estudar essa longa trajetória humana na Terra, nós usamos um importante recurso chamado linha do tempo. A linha do tempo organiza os acontecimentos históricos numa sequência cronológica, dividindo a história em períodos ou idades. Então a linha do tempo organiza os acontecimentos históricos numa sequência cronológica. Toda palavra que tem no meio cronos tem a ver com tempo, faz referência a tempo. Cronos era o deus grego do tempo. Logos significa saber, estudo. Então a cronologia é uma sequência de acontecimentos em ordem temporal, dividindo a história em períodos ou idades. Tá, ok? Mais abaixo nós vamos ver
Quais são esses períodos e idades? A nossa linha do tempo foi criada no século XIX por historiadores europeus. Por ser meio antiga e pelo eurocentrismo, essa linha do tempo tem suas limitações, mas enfim é a linha do tempo que serve de referência para a história do mundo ocidental. Para a história do mundo ocidental. O que é a Europa? Europa é um continente. Do outro lado do Atlântico, lá ao norte, nós temos um continente chamado Europa, é onde hoje ficam países como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, tá ok? A linha do tempo ela foi criada por historiadores lá desse continente, da Europa. Então, por ela ser meio antiga e pelo eurocentrismo, o que é o eurocentrismo? Eurocentrismo é algo que é focado na visão do europeu de mundo, certo? A nossa linha do tempo é uma linha do tempo eurocêntrica, está muito focada na visão que o europeu tem do mundo e da história. Ocidental, o conceito de Ocidente e Oriente, eu acredito que já tenha falado com vocês em sala de aula. Se eu não falei, eu abordo melhor quando a gente voltar. Ela, a linha do tempo, no caso, está dividida em 5 períodos principais: pré-história, Idade Antiga, que também pode ser chamada de Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A periodização tradicional da história ocidental. Primeira consideração que a gente precisa fazer sobre essa linha do tempo é que ela não está representada em escala temporal, ou seja, o espaço de cada período aqui é praticamente o mesmo, mas eles têm tempos muito diferentes, tá? Por exemplo, a pré-história é um período que tem aproximadamente 2 milhões de anos, a Idade Antiga tem uns 4.000 e a Idade Média 1.000 anos. No entanto, todos estão representados aqui no mesmo tamanho, certo? Fiquem espertos que isso confunde um pouco. A pré-história, portanto, é um período que se inicia a partir do surgimento da primeira espécie do gênero Homo, que é o Homo habilis, e pega todo esse processo de evolução do gênero Homo, o domínio do fogo pelos nossos ancestrais, o uso da pedra polida, depois a pedra lascada, o surgimento do Homo sapiens, suas migrações, a formação da humanidade, o surgimento da agricultura. O mais extenso período da história da humanidade é a pré-história. Depois da pré-história, a gente tem um período que se inicia por volta do ano 3500 a.C., que é a Idade Antiga. O que marca o fim da pré-história, o início da Idade Antiga nessa linha do tempo, é o surgimento da escrita, a invenção da escrita. Os europeus que fizeram a linha do tempo lá no século XIX, no entender deles, os povos que não produziam escrita não tinham história. É um entendimento que hoje em dia a gente entende como equivocado. E a Idade Antiga é um período de 4.000 anos em que a gente vai estudar aí as primeiras civilizações da história. Civilizações são sociedades altamente organizadas, desenvolvidas, que têm um sistema de leis escritas, que têm instituições políticas de governo como o Estado, além de instituições religiosas. A gente vai estudar aqui Mesopotâmia, Egito, Núbia, se der tempo, fenícios, hebreus e com certeza Grécia e Roma, que são as duas civilizações consideradas como pilares da civilização ocidental. A Idade Antiga se encerra justamente com a queda de um dos maiores impérios da Antiguidade, que é o Império Romano do Ocidente. Durante o 6º ano são esses 2 períodos que a gente vai estudar em história, certo? A pré-história e a Idade Antiga ou Antiguidade.